Olá, bom dia! Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Já está no ar o nosso Em Cima da Notícia, aqui pela radioapurador.com. E já começamos a edição de hoje com os principais destaques nacionais no Notícias em Foco. Notícias em Foco. Notícias em Foco. Brasil registra recorde de feminicídios em 2025. 4 mulheres são assassinadas por dia. O número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O total supera os 1.464 registrados em 2024. A maior marca até então. Os registros oficiais de feminicídios apontam para 4 mulheres mortas por dia no ano passado. Os números devem crescer mais, com os dados de dezembro do estado de São Paulo que ainda não foram atualizados na base do governo federal. As estatísticas são computadas pelos governos estaduais e enviadas pelo governo federal, que as divulga. Mesmo sem os números do último mês de 2025, São Paulo é o estado com mais casos, com 233, Minas Gerais, 139, Rio de Janeiro, 104 aparecem na sequência. A tipificação do feminicídio, quando uma mulher é morta pelo fato de ser mulher, foi criada em 2015. Naquele ano ocorreram 535 mortes de mulheres nessa circunstância. Houve crescimento de 316% em 10 anos, ao comparar com os números de 2025. IVE, da Embraer, capta 1,2 bilhões de dólares para desenvolver carro voador. A IVE Air Mobility, subsidiária da Embraer focada no desenvolvimento de soluções e veículos para o mercado de mobilidade aérea urbana, anunciou ontem a captação de 150 milhões de dólares em financiamento. Segundo o fato relevante divulgado ao mercado, o empréstimo tem prazo de 5 anos e contou com a participação de várias instituições financeiras e também empresa de veículos. Com essa transação, o volume total financiado da IVE alavanca e alcança 1,2 bilhão de dólares, consolidando a empresa como uma das mais capitalizadas do setor global de eVTOL, sigla para Aeronaves Elétricas de Decolagem e Pouso Vertical. Os recursos serão destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo a integração da aeronave eVTOL a um ecossistema completo de mobilidade aérea urbana, que envolve infraestrutura, sistemas de tráfego aéreo, operação e certificação. Recentemente, a IVE concluiu com sucesso o primeiro voo do protótipo de engenharia em escala real, realizado nas instalações de testes da Embraer no Brasil, um passo considerado fundamental pela empresa rumo à futura entrada em operação comercial. O mercado de mobilidade aérea urbana busca criar uma nova alternativa de transporte em grandes centros urbanos, utilizando aeronaves elétricas para deslocamentos curtos e médios, com menor emissão de ruído e de poluentes. A proposta é reduzir congestionamentos e encurtar o tempo de viagens em cidades densamente povoadas. Essas aeronaves devem ser utilizadas principalmente em rotas como aeroportos, centro financeiro, deslocamentos corporativos, transporte executivo, serviços médicos de emergência e conexões metropolitanas. Cidades como São Paulo, Nova York, Paris e Dubai estão entre os principais mercados potenciais, com projeções de operação comercial ao longo da próxima década, conforme avanço das certificações e da infraestrutura necessária. Trump publica imagem de IA cravando bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. Durante a madrugada da última terça-feira ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou 2 imagens geradas por inteligência artificial, IA, reivindicando a Groenlândia pelos Estados Unidos em uma série de postagens provocativas na Truth Social. Uma das imagens mostra Trump hasteando a bandeira americana em uma paisagem montanhosa e nevada com a placa Groenlândia, território dos Estados Unidos, 2026.
enquanto o vice-presidente e o secretário de Estados do país, Marco Rubio, estão atrás dele. Em outra imagem gerada por IA, o líder americano aparece conversando com líderes europeus no Salão Oval, com um mapa do hemisfério ocidental gerado por IA ao fundo. Na foto, a bandeira americana foi sobreposta aos nomes dos Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Groenlândia. Mais cedo, Donald Trump disse que teve uma conversa telefônica muito boa com o secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, Mark Rutte, sobre a Groenlândia. O líder americano também afirmou ter concordado com uma reunião entre as várias partes em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. Ele não especificou quais seriam essas partes. Trump finalizou dizendo: "Como já deixei bem claro para todos, a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás." Agora, Notícias em Foco. Notícias em Foco. Agora. Na vertical, aí. Pessoal, a gente estava falando aqui nos bastidores com o nosso primeiro entrevistado, que é o Coronel Menezes, que na eleição geral de 2022, ele conquistou 737 mil votos para o Senado, sendo o mais de 500 mil de votos aqui em Manaus. Participa ele agora da Caminhada pela Liberdade rumo a Brasília. Esse evento é organizado por parlamentares e apoiadores da direita e também é uma resposta às decisões arbitrárias e sem precedentes do Supremo Tribunal Federal que acabam gerando injustiças e afrontam liberdades fundamentais no Brasil. Coronel Menezes já está conosco ao vivo aqui pela Apurador.com no Jornal Em Cima da Notícia. Bom dia, Coronel Menezes. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Patrick. Bom dia a todos os seus ouvintes aí do jornal. Estamos aqui em Cristalina. Daqui a poucos minutos nós vamos reiniciar uma marcha. Estamos praticamente a 120 quilômetros de Brasília. E a ideia hoje é fazermos de 35 a 40 quilômetros. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, a concentração aqui desse posto. Chegamos ontem debaixo de chuva e estamos iniciando também uma caminhada agora também debaixo de chuva. À sua disposição. Coronel Menezes, o que o senhor diz àquelas pessoas que o criticam quando falam o coronel estava contra o presidente Bolsonaro, ele agora está aí nesse evento como aproveitador? Eu o conheço há um bom tempo, sei que não é bem assim, mas dou oportunidade para o senhor responder aos seus críticos, coronel. Olha, toda crítica ela é bem recebida. Em primeiro lugar, eu vejo assim, Patrick, eu tenho uma afinidade muito grande com o presidente. Ele foi meu padrinho de casamento, nós temos contato. E essas críticas advêm de pessoas que, claro, têm alguma, no meu entendimento, sabe, vamos colocar assim, alguma inveja política disso. Eu tenho aí, hoje nas minhas mídias sociais, mais de 5 mil postagens, dou entrevista para todo mundo e desafio qualquer crítico meu com relação ao presidente, qualquer crítica que ele faça, a me mostrar aonde foi que eu me posicionei contra o presidente Bolsonaro desde quando iniciei a minha vida pública. O presidente Bolsonaro, nossa maior liderança da direita, eu sempre estive do lado dele, como continuo do lado dele, né? Estamos aqui, já mandei alguns vídeos para você aí do nosso eterno ministro João Roma. Então, é simplesmente isso. Eu desafio qualquer pessoa a dizer aonde é que está, aonde eu falei alguma coisa contra o nosso presidente. E aqui essa marcha ela é muito importante. E esses críticos que me criticam, eles dizem que são de direita, mas na realidade eles não agem como pessoas da pagando preço, participando desse movimento, enquanto eles estão aí, né, em vez de estarem trabalhando para elevar o nome do nosso presidente, do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, estão preocupados comigo, enquanto eles teriam que estar exatamente do nosso lado. Essa aqui é a realidade. Então eu aceito essas críticas, mas elas são infundadas, elas são normais. Não existem pessoas que não têm do seu lado algumas que pensam do contrário. Porém, nós temos a prática, nós temos um discurso, acreditamos nesse discurso e fazemos por merecer esse discurso.
nós não temos só palavras. Eu quero que eles, além de terem as palavras, consolidem essas palavras no discurso. No discurso, na prática, perdão. Coronel Menezes, como é que está a segurança? Eu me refiro de todos os participantes, mas também do Nicolas Ferreira, que é uma pessoa que tem uma visibilidade enorme. E como é que está a segurança de todos, mas principalmente dele, para evitar um atentado, algo assim, como o pessoal também começa a pensar. E aí, como é que está a segurança de todo mundo? Olha, em primeiro lugar, vamos colocar duas seguranças, né? A física do Nicolas, não só dele, mas também a dos participantes como um todo. Eu vejo assim, tem policiais militares aqui no entorno do Nicolas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal está participando do movimento, então tem muitos militares também, ou seja, é um movimento pacífico, é um movimento, como você muito bem colocou aí, representativo daquelas pessoas, da grande parte da população brasileira que acredita na liberdade e é contra esses desmandos, lamentavelmente, da justiça, essas contradições de expressão do STF, né, com relação ao julgamento do próprio presidente, com relação ao posicionamento da prisão domiciliar do próprio presidente, das pessoas que foram julgadas daquela maneira no 8 de janeiro, e também dos casos que estão aí que a gente não vê o STF se posicionar com contundência, o ministro Alexandre de Moraes, lamentavelmente, a esposa com um contrato que não representa o tamanho que tem, né? O outro, Dias Toffoli, que avocou para si o Banco Master. Então, os brasileiros estão indignados com tudo isso, e tudo isso é reflexo de falta de políticos que tenham contundência, se posicionem como nós, entendeu? Contra esses abusos, e nós queremos que o país volte ao campo do desenvolvimento, porque até agora nós não temos visto isso no nosso país. Então a segurança que ela está muito bem até agora, praticamente fizemos 70 quilômetros de deslocamento sem nenhum problema e esperamos que continue assim. Coronel Menezes, a previsão é chegar domingo em Brasília. O senhor vai seguir até essa data? É muito importante você estar me perguntando e eu vou novamente me reportar a esses meus críticos. O que a gente vê aqui é muitas pessoas, algumas, né, chegando, alguns blogueiros, algumas... Dão um like, aparecem, passam o dia, fazem uma caminhadinha, tiram uma foto e vão embora. Nós viemos e só sairemos daqui no final desse evento público em Brasília, dessa manifestação que acontecerá no domingo. Então, nós aqui, a partir de hoje, desse ponto onde eu estou agora aqui, que vocês podem ver, ó, essa concentração, nós estamos num posto, nós temos aí 110 quilômetros para caminharmos até Brasília. E esse movimento, como o Nicolas muito bem colocou, Acorda Brasil, é para mexer com aquelas pessoas que estão insatisfeitas e pensam como nós que o Brasil pode ser diferente. Coronel Menezes, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Rádio Apurador, no jornal Em Cima da Notícia, nesta manhã. Nosso desejo é que a caminhada continue bem, sem nenhum tipo de problema, absolutamente nada, e com segurança para todos os participantes. Obrigado e bom dia, Coronel. Obrigado pela oportunidade, Patrick. Parabéns a você nesse projeto, que você continue sendo essa pessoa íntegra, que faz o jornalismo sério, que coloca a informação à disposição do seu eleitor e ele compila e toma as melhores decisões. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, sempre somos de direita, somos conservador, e isso incomoda muitas pessoas que se dizem, mas na realidade não fazem o que tem que ser feito. Ou seja, falar é fácil, fazer é difícil. Então, que Deus te abençoe aí também. E estamos aqui à sua disposição até o fim dessa jornada. Ficaremos aqui porque esse movimento, Patrick, o caminhar, aqui é que está o sacrifício. É como se fosse, colocando uma metáfora, a saída do povo hebreu do Egito para a Terra Santa. Não adianta vir para cá e só chegar no último dia e pousar lá e dizer que está apoiando. Você tem que participar efetivamente. E é isso que eu estou fazendo aqui com a deputada Débora Menezes, com o Gustavo Gayer, com o senador Magno Malta, com o André Fernandes e outras
que é uma pessoa que teve um destaque muito grande no governo Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Selva. Obrigado, Coronel, por sua entrevista aqui na Rádio Apurador. Um abraço e até a próxima. Ó, pessoal, essa situação que você está acompanhando aí, ela começou um pouco devagar, não muita gente, eram centenas de pessoas acompanhando o Nicolas Ferreira, que é aquele jovem deputado federal de direita. Foi chegando gente, chegando muita gente. Mas, como disse ainda há pouco o Coronel Menezes, tem aqueles de direita que chegam lá, fazem uma live, em busca de like, fazem fotos e somem, não vão até o final. Ele está dizendo que vai até o final, domingo também. Nós vamos continuar acompanhando. Esse é o nosso apurador.com, nossa rádio apurador.com, com o Jornal em Cima da Notícia, que agora traz algo bem interessante para quem gosta de viajar. Você, quando viaja, já teve um problema de perder algum documento, perder um celular, perder algo, e você disse, puxa, e agora como é que vai ser? Olha, na Haltech, agências de viagens, lá você pode fazer um seguro para a sua viagem também. É mais tranquilidade. Quem conta para a gente como é que funciona tudo isso é o Rafael Aguiar, da Haltech, agência de viagens. Bom dia, Patrick e ouvintes da Rádio Apurador. Aqui quem fala é Rafael Aguiar, da agência Haltech Viagens. E como sempre, eu estou aqui hoje para dar uma excelente dica que, por sinal, é muito importante. Vocês já pararam para pensar, você numa viagem aí, em família e tal, você está numa praia, está comendo aquele caranguejo e de repente morde o caranguejo, morde aí algum marisco duro, né? E quebra o teu dente. E aí, como é que fica? Você está numa cidade que não conhece, está numa cidade que não sabe nem onde é o hospital, nem nada. Aí, como é que vai ser? Então, é uma dica que eu tô dando, que é super importante você sempre viajar com seguro viagem. Sim, seguro viagem. Não é só você só entrar no avião e pronto. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter o seguro viagem, porque o seguro viagem ele te assegura de várias coisas, como acidentes, você torcer um pé, quebrou um dente, perdeu uma mala, a companhia fez alguma presepada no aeroporto, cancelou teu voo, quer te trocar de horário, enfim, o seguro viagem ele é muito importante nesse sentido, claro, casado com agências de viagem, que isso tudo ajuda. Cara, é um assim, vamos dizer assim, que é um valor pequeno. Se você for viajar aqui nacionalmente, é numa média de 30, 40, 50 reais por pessoa, meu povo. É uma coisa muito barata, simbólica para você ter um monte de vantagem em relação a isso. E claro, tem países também, isso é muito importante, você que viaja muito para o exterior, tem países que cobram, que exigem que você, além de estar muito bem vacinado, exigem também um seguro viagem. Aí sim, o seguro viagem internacional já sobe aí para uns valores em média de 100 a 150 reais por pessoa. Mas vale a pena. Vamos supor que você está lá fora, acontece alguma coisa com o teu ente querido aí, Deus o livre, ele falece ou você falece, o seguro vai trazer, vai fazer o translado do teu corpo, vai custear um parente teu, do seu familiar lá da sua cidade até o local onde você está, no exterior, qualquer lugar do mundo. Então o seguro viagem ele é muito importante para cobrir qualquer tipo de problema, viu, meus queridos? Então assim, é uma dica super importante, como eu venho dando a cada dia, a cada semana, aqui na Rádio Apurador, porque aqui a gente sempre entrega dicas boas, além de excelentes notícias. Beleza, Patrick? Então é isso. Venha com a Haltech, que a gente vai estar sempre aqui para ajudar vocês em qualquer situação. Ó, pessoal, a Rússia está vivendo uma das maiores nevascas de todos os tempos. E você vai ver imagens agora sobre os problemas que esta nevasca está causando. Os animais estão sendo afetados. Muitos deles estão sofrendo. O lado bom da história é que um grupo de pessoas, voluntários, decidiu criar equipes de resgate. E essas pessoas estão salvando alguns desses animais. Eles usam principalmente pás, retiram a neve, resgatando os animais que estão soterrados. E essas imagens que você está vendo aí, elas são realmente tristes. Mas quando a gente vê o animal sendo resgatado, gente, é tanta neve que a gente não consegue ver rua, não dá para ver nada. Às vezes só o telhado ou a parede das casas. E eles resgatam esses animais que a gente está começando a ver aí. Então, quais são
os animais que já foram resgatados. Tem gato, tem cachorro, tem até cavalo que ficaram aí soterrados, não é bem soterrados o termo, né? Mas com a neve sobre eles, e que eles acabam recebendo essa ação dos homens de boa vontade que estão fazendo esse trabalho muito importante. Segundo as autoridades russas, o volume de neve registrado na primeira quinzena de janeiro superou marcas históricas, dependendo da região, de 50 a 146 anos atrás. Até o momento não há informações sobre mortes de pessoas. Então essa é a informação que a gente traz para você. Na Rússia, a situação está bem complicada. Bom, a partir desse momento eu quero agradecer a todos vocês que participaram comigo. Vamos chamar o esporte agora. Se liga aí porque tem muita informação sobre o esporte a partir desse momento. As últimas do esporte. As últimas do esporte. As últimas do esporte. O Departamento Médico do Grêmio divulgou um novo boletim sobre a recuperação do atacante titular, que sofreu uma lesão muscular durante a pré-temporada. O jogador segue em tratamento intensivo, mas seu retorno aos gramados ainda não tem data definida. A ausência do atleta é sentida pela equipe, que se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho. A expectativa é que ele possa voltar a campo o mais rápido possível para reforçar o time na sequência da temporada. O Flamengo intensificou as conversas para a contratação de um zagueiro sul-americano, visando qualificar ainda mais o setor defensivo para a temporada de 2026. O nome do atleta, que atua em um grande clube do continente, é mantido em sigilo. A diretoria rubro-negra busca fechar a negociação nos próximos dias, antes do encerramento da janela de transferências, para que o jogador possa se integrar rapidamente ao elenco e participar da fase final da pré-temporada. O elenco do Corinthians realizou mais um dia de treinos intensos no Centro de Treinamento Joaquim Grava, com foco total no aprimoramento físico e nas movimentações táticas. A comissão técnica busca ajustar os últimos detalhes antes do início das competições oficiais. Os jogadores têm demonstrado grande empenho e a expectativa é de que a equipe chegue em alto nível para os primeiros desafios do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, que se aproximam rapidamente. As últimas do esporte. As últimas do esporte. As últimas do esporte. Aí estão as principais notícias do esporte, que já voltou, os campeonatos regionais voltaram, estaduais voltaram, e falando em campeonatos estaduais, ontem, por conta de uma decisão daquele árbitro, sei lá, sabe o que o árbitro fez no jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca? Expulsou um dos jogadores do Vasco. Não merecia aquela expulsão, mas ele expulsou, acabou ajudando aquele time, né? O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, e venceu o clássico por 1-0. E assim a gente agradece muito a você que ficou conosco na edição de hoje do Jornal Em Cima da Notícia, aqui na radioapurador.com. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, e passe para todo mundo se inscrever também. De segunda a sexta, a partir das 7h20, 7h30 da manhã, nós estamos ao vivo com o Jornal Em Cima da Notícia na apurador.com. Até amanhã, grande abraço!